Olá, estudantes do curso de Bacharelado em Administração Pública da Univasf. Sou o professor Guilherme Martins, da disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Vamos à nossa segunda e última aula do módulo 3. Nessa segunda e última aula do módulo 3, que trata de gestão de projetos, vamos falar sobre planejamento e desempenho de projetos. Então, o que é o planejamento e o desempenho do projeto? Então, dentro da gestão dos projetos, a gente tem recursos materiais aplicados, não é isso? E esses recursos materiais têm um custo. Tá? A gente tem um plano base do projeto que quantifica e valoriza esses recursos que são utilizados, não é isso? A gente tem avaliações de desempenho que compara os custos reais ao desempenho do trabalho, né? E o desempenho do trabalho ao que foi planejado, né? A gente tem um monitoramento regular que ajuda a prever se o projeto será concluído conforme foi planejado. E a gente tem a decisão na execução que está relacionada aos objetivos de custo, tempo e qualidade. Então, como acompanhar o desempenho de um projeto? Então, a gente acompanha o desempenho dos projetos a partir de gráficos de cronogramas de custo, né? A partir de planilhas orçamentárias de custo. Então, essas são algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o acompanhamento do desempenho do projeto. Então, no caso do gráfico de cronograma de custos, né? Então, eu vou ter, né, uma melhor visualização da evolução das despesas financeiras que o projeto está consumindo, não é isso? Legal? Então, vai possibilitar que eu tenha essa melhor visualização. Como, por exemplo, o orçamento dos custos semanais do projeto RAIN, que é o nosso estudo de caso, né? E aí a gente vai verificar que os custos semanais foram calculados, né? A gente vai calcular esses custos semanais utilizando um critério de rateio que vai dividir esses custos de acordo com a quantidade de semanas que essa atividade vai se desenvolver. Tá? Entretanto, outros critérios podem ser utilizados para orientar a distribuição desses custos. Vai depender da natureza e das características e especificidades do projeto. Né? Aqui está o nosso cronograma, né? E aí note que os custos foram divididos por rateio, né? Ou seja, na primeira atividade tem um custo aqui de 1 milhão, vamos supor, né? E aí esse 1 milhão vai ser dividido em 4 semanas. Então, cada semana eu vou gastar 250 mil, né? No caso aqui, para fazer as reuniões, eu vou ter um custo aqui de 5 milhões, suponha, né? E aí, esses 5 milhões vão ser divididos aqui em 2 semanas, 2 milhões e meio em cada semana, né? E assim sucessivamente, né? Note que o valor do custo foi dividido pela quantidade de semanas que a atividade vai utilizar dentro do cronograma. Legal? Então, como as audiências vão levar 12 semanas, eu dividi 15 por 12. Como os estudos jurídicos vão levar 4 semanas, eu dividi 3 por 4. E assim sucessivamente, até chegar ao custo total de 77 em 37 semanas, né? Legal? No caso aqui, eu finalizei na 29 porque eu sobrepus algumas atividades. Legal? Outra forma, você pode fazer assim, né? Você pode colocar apenas no final do período, tá? O custo. Você estabelece aqui, você mostra que durante essas 4 semanas foi utilizado R$ 1, 1 milhão de real ou R$ 1.000 e assim por diante. Tá? Dependendo da unidade que você utilizou para estabelecer o custo. Tá? Assim como aqui é semana, né? A gente sabe que é semana. Então aqui é 4 semanas, 2 semanas, 12 semanas e assim por diante.
E quais são as observações que a gente pode fazer no acompanhamento? Primeiramente, a possibilidade de restrições, né? E aí você precisa fazer ajustes nos recursos. Tá? Então, isso pode resultar exatamente da necessidade do gerente ajustar o planejamento frente a uma restrição. Tá? E aí você faz uma reprogramação das atividades, né? E registra isso no cronograma. Legal? E aí, diante da pressão de não cumprir o prazo, né, o orçamento estimado, você tem que tomar suas decisões, tá? Considerando também o impacto da nova variável de recursos, tá? Então, você vai tomar suas decisões frente a essa limitação, né? Legal? Vamos para o nosso caso, né? E considerar um recurso limitado aqui, o recurso B, como limitado no nosso projeto raiz, tá? Para a gente ter como base aqui no nosso estudo. Então, esse projeto limitado B pode ser uma máquina, um equipamento, tá? Uma pessoa em especial, um especialista. Tá? Então, o fato é que a Secretaria de Finanças disse que não vai comprar mais desse recurso, que tem 3 unidades, e que vai ser apenas essas 3 para serem utilizadas no projeto. Contudo, esse recurso pode ser alugado no mercado privado, mas tem um custo. Legal? Vamos considerar aqui essas atividades. Legal? Então, aqui está as necessidades, né? O uso de B, tá? Por semana de cada uma dessas atividades. E aqui está a soma do uso de B. Note que nessas 6 primeiras semanas eu não enfrento nenhuma dificuldade no uso de B, né? Porque eu tenho 3 unidades e a quantidade que eu uso é menor. Entretanto, a partir da 7ª semana eu começo a ter necessidade de mais um. Então, se eu não tiver dinheiro para alugar, uma dessas atividades vai ficar prejudicada. É isso? Porque as outras, tudo bem. Eu consegui arrumar aqui no meu cronograma. Entretanto, essas 3 atividades estão fazendo com que eu tenha uma restrição de recursos. Legal? Então, a gente vai notar ali, na atividade 3, 4 e 5 começam na mesma data e usam o recurso B em quantidades diferentes. Nas semanas 7 a 9, vou ter necessidade de 4 unidades do recurso B, mas a cidade só tem 3 disponível. E aí, vou ter a necessidade líquida de um recurso por semana. Imagine que o aluguel desse recurso seja 5.000 por unidade e por semana. Então, eu tenho que contar esse valor como um acréscimo ao custo. Então, se eu não tiver esse valor para pagar, né, para aumentar no meu orçamento do projeto, eu vou ter que fazer um ajuste aqui no meu cronograma sobre o uso desses recursos. Consequentemente, eu vou ter que reajustar as atividades, não é isso? Ou seja, como a atividade 3 ela é crítica, né? Ela tem que se iniciar exatamente naquele momento. Contudo, 4 e 5, né? Eu posso fazer um ajustezinho tanto na atividade 4 quanto na atividade 5, não é isso? Ou seja, são atividades que têm folga para ser iniciada mais tarde. Então, o que eu posso fazer? Posso escolher uma dessas 2 atividades e priorizar, né, no uso do recurso e jogar a outra mais para frente. Legal? Então, sabendo que eu reprogramar uma das atividades vai poder também gerar reprogramação na outra. Tá? E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei a atividade 5 e joguei mais para frente. E aí, reprogramei a atividade 6 a partir dela, já que a atividade 6, né? A atividade 6 precisa, né, que a atividade 5 termine para ser iniciada. Legal? Então, a partir daí, eu fiz a reprogramação, tá? E coloquei todos os recursos, ficando tudo bonitinho, sem a necessidade que eu tinha antes. Logo, meu orçamento não vai ser prejudicado, contudo, eu vou estender um pouco o prazo do meu projeto. Legal? Então, no mercado, a gente tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas no gerenciamento de projetos.
legal? Como Trello, como Master Task, tá? Como Kanban Flow, tá? FreeDCamp, Emo, Bitrix 24, Open Project e o mais famoso que é o MS Project, né? Só que o MS Project é pago, tá legal? O MS Project faz parte do pacote da Microsoft, tá legal? Então, esses são alguns aplicativos que você pode utilizar para consertar o cronograma, colocar cronograma e fazer esses ajustes. Então, dentro de um projeto, na gestão de um projeto, é preciso que você seja disciplinado, não é isso? Ou seja, o gerenciamento de projeto requer disciplina para garantir que os projetos vão ser entregues conforme planejado. Aí cabe ao gerente do projeto, né, a responsabilidade por gerenciar e monitorar a execução desse projeto, porque ele vai ser o elo entre o projeto, tá, naquele papel, conforme planejado, e sua materialização, ou seja, a transformação daquele projeto em realidade, né? E aí, quais são as qualidades que um gerente de projeto tem que ter? Primeiro, uma visão holística do projeto, né? Compreendendo de forma abrangente e integrada todos os aspectos envolvidos no projeto. Tem que ser um líder, com excelentes habilidades pessoais e interpessoais, incluindo liderança, resolução de problemas, né? E tem que ser um gestor de restrições, né? Ou seja, ele tem que ser hábil em gerir o orçamento, né? Ou seja, em planejamento estratégico e gestão de pessoas. Ele tem que ser um coringa, digamos assim, né? E entre a experiência prática e o conhecimento técnico, o que você acha que é mais importante? Ambas são importantes para um gerente de projetos, ou seja, tanto a experiência prática quanto o conhecimento técnico, não é isso? A experiência prática é aquilo que ele ganhou no dia a dia, não é isso? Legal? Ou seja, o que ele aprendeu na prática fazendo a gestão de projetos. Legal? O conhecimento técnico é aquilo que ele pode obter através de estudos e treinamento. Legal? Ou seja, cursos, certificações, não é isso? Isso pode fornecer uma boa base para gerir os projetos. Então, para que um projeto seja gerenciado com sucesso, algumas características têm que ser satisfeitas, como, por exemplo, disciplina, organização e comunicação eficaz. Além disso, flexibilidade e adaptabilidade para responder a mudanças ou circunstâncias imprevistas. E, por fim, a atenção aos detalhes e a capacidade de priorizar tarefas para a conclusão no prazo dentro do orçamento. E aí, qual é a estrutura de gerenciamento? Então, cabe ao gerente de projeto, né, a responsabilidade de supervisionar toda a equipe de projeto. Não é isso? Ele é o responsável por orientar e apoiar os membros da equipe para garantir que eles estejam cumprindo todos os papéis e responsabilidades que foram planejadas de forma eficaz. Então, ele deve supervisionar o orçamento, né? Deve supervisionar o cronograma, a fim de garantir que eles estejam sendo cumpridos conforme foi planejado. Então, chegamos ao nosso estudo de caso, né? O projeto Rain, tá? Então, a partir da aula, qual seria a sua decisão se houvesse uma restrição de recurso financeiro que impedisse a Secretaria de Saúde de gastar com o aluguel para dispor de um recurso chamado B nas semanas em que haverá déficit desse recurso? O que você faria? Será que você faria um ajuste no cronograma? Fale para mim. Elabore sua proposta para o novo cronograma justificando o raciocínio aplicado na solução. Em seguida, responda qual será o novo prazo da conclusão do projeto sob a sua gestão. Ele vai aumentar? Ele vai diminuir? O que vocês acham? O que vocês me diriam? Como exercício de fixação, eu coloquei aqui essas 3 seções, né? Em que na primeira aqui eu coloco quais são as qualidades e características necessárias para que uma pessoa seja qualificada para exercer a função de gerente de projetos. É possível estudar e aprender sobre todos esses fatores? O que vocês acham? Na gestão de projeto, o que é que vale mais? Experiência prática ou conhecimento técnico?
Quanto ao tempo de experiência prática, é necessário para uma pessoa assumir um cargo de gerente de projetos? Quanto tempo de experiência prática é necessário para uma pessoa assumir um cargo de gerente de projetos? E, finalmente, e o conhecimento técnico? O que você tem a dizer? E aí, eu coloco 2 projetos para que nesse primeiro aqui você elabore um novo cronograma a partir dessas situações, tá? Nesse segundo, eu pergunto se é possível manter o cronograma em 20 semanas, se a prefeitura só terá 60% do dinheiro disponíveis na semana 8 e 9. Faça o estudo e faça suas correções, tá? E aí, tem mais esse exercício aqui que trata de projetos também, né? Legal, em que eu pergunto qual a necessidade semanal do recurso L, né? Isso, que é o projeto ETA também. Legal? Então é isso. Até a próxima.